Salve Maria Imaculada, boa noite. Boa noite, Leudimar, Aparecida, sejam bem-vindas, obrigado. Nossa convidada Valéria está acabando de entrar aqui. Thaisa, boa noite. A Poli, boa noite, seja bem-vinda. Dona Sandra, boa noite. Minha mãe, boa noite. Benção, mãe. Boa noite, Nilson, seja bem-vindo. Salve Maria. Bom, a convidada de hoje é a Valéria Maranhão. Ela é missionária, pregadora lá na cidade de Taubaté, São Paulo. Uma irmã de longas datas. Já tivemos muitas experiências, né, da pregação do Evangelho. Vivemos uma experiência missionária juntos. É uma irmã de longas datas, muito querida, graças a Deus, que daqui a pouco vai estar entrando e participando, compartilhando com a gente esse tema muito interessante, né? O drama da existência humana. Talvez você esteja daí, tenha passado desde que viu lá o banner, né, o convite para participar, né, do tema que ia ser abordado do dia de hoje. Talvez você estivesse perguntando como é que seria, como é que nós explanaríamos esse assunto. Boa noite, Maria, tudo bom? Um abraço. Como que nós explanaríamos esse assunto? Então, é de fato algo muito curioso, porque, como eu disse, né, na chamada, nós temos dentro de nós um desejo das coisas infinitas, né, de sede de eternidade. E muitas vezes chegamos a ter nas nossas aspirações interiores desejos de coisas ou de situações maiores do que eu, maiores do que nós. Mas diante das coisas que temos contatos diariamente, tudo aquilo que está ao nosso redor são coisas finitas. Tudo é finito. Estou falando para você, essa live, ela será finita. Talvez o objeto que está nas suas mãos são objetos finitos. Há pouco tempo atrás você estava numa outra situação, numa outra condição e já passou. Agora é um outro momento. Boa noite, Isaura, um beijo. Boa noite, Zezé. Zezé, depois eu tenho um grande recado para você. A próxima experiência será bem voltada para a juventude. Então, olha, aquela conversa, aquela partilha, se a gente conseguir trazer e abordar temas interessantes para a juventude, acredito que vai ser bem atrativo. Boa noite, Maraína, Doriene, seja bem-vinda. Enquanto isso, eu estou só aguardando a Valéria chamar aqui para a gente poder iniciar. E conforme eu estava... Boa noite, Rejane, seja bem-vinda, salve Maria. Isso. Logo, logo nós vamos partilhar a respeito desse conteúdo. E vai ser bem interessante, voltado para a juventude, mas com temas atuais, próprios da luta da juventude, próprios dessa realidade, né? Realidade pela qual nós já passamos, mas acompanhamos de perto, né? Então, é esse o contexto. Então, enquanto isso, você que está aí, já acessou, já está conectado, já está aguardando, compartilha aí, ó, nesse aviãozinho do lado, compartilha aí para os seus amigos, para os seus contatos, chama para participar. Vamos fazer aqui
os algoritmos do Instagram funcionarem e começar a dar relevância, começar a mostrar, a apresentar, né, essa oportunidade de uma formação, trazendo conteúdos interessantes, importantes, para que a gente possa viver bem. Pronto, nossa irmã Valéria acabou de solicitar, ela vai estar entrando aqui com a gente agora. Boa noite, Maria Eduarda, Duda, seja bem-vinda, salve Maria. Vamos só aguardar. Pronto, a Valéria chegou. Seja bem-vinda, Valéria, salve Maria. Que alegria ter Amém. você aqui, tudo bem? Como é que você está? Como é que foi seu dia? Estou bem, graças a Deus. Nossa, estou muito feliz de estar aqui com você nem imagina. Ah, A que coisa saudade, boa. Que saudades coisa é boa, Valéria. grande demais. Eu também estou muito feliz. Valéria, vamos esperar Uhum. assim mais uns 3 minutinhos. Aqui esse tempo para a gente poder fazer enquanto vai dando aqui, o pessoal vai acessando. Eu estou pedindo para eles aqui, para eles poderem ir compartilhando, né, convidando, transmitindo aos contatos dele, aos amigos, Sim. sobre o conteúdo que vai ser abordado. Se eles estão aqui, graças a Deus, queremos corresponder com conteúdos profundos, tratando essa temática do drama da existência humana, né? Estava falando Sim. aqui agora, já no vídeo que eu fiz, da chamada, onde eu disse que vivemos com aspirações interiores de coisas infinitas. Temos sede, temos desejo do infinito. No entanto, todas as coisas que estão ao nosso redor, tudo aquilo que a gente lida diariamente, até mesmo o nosso dia, é finito. O dia, nós acordamos hoje pela manhã, com uma série de atividades a serem feitas, projetos, planejamento, um dia organizado, responsabilidades, atividades próprias, responsabilidades próprias do nosso estado de vida. Agora, 9h03, 9h08, desculpa, e onde a gente vai estar fazendo agora uma live nessa partilha, trazendo conteúdo para que possa ajudar no processo de bem viver, né? Acho que é aquilo que os santos vão chamar do autoconhecimento. Preparei aqui alguns conteúdos bastante interessantes, vindo dos santos doutores da igreja, né? Então, olha, vamos iniciando, somente assim, agora dando uma palhinha, até para a gente poder entrar, começar a fazer uma breve introdução sobre o que vai dizer Santa Teresa d'Ávila, santa doutora, uma santa particular, da minha devoção particular. Ela vai dizer a respeito do autoconhecimento. Deves conhecer que nada és. Deves humilhar-te e deixar o orgulho. Todos os danos provêm de não nos conhecermos devidamente. Olha só, que danos são esses, né? Da onde a santa doutora mística, reformadora do Carmelo, de uma espiritualidade que particularmente eu gosto muito, falar um pouquinho só enquanto a gente está aqui nesse esquenta, o Carmelo, ele tem a experiência do Carmelo, a espiritualidade do Carmelo é a espiritualidade do jardim, né? O jardim secreto, o jardim das delícias, o jardim espiritual, né? De onde o rei se retira para ali, então, estar à vontade. Carmelo é esse lugar, né? Então, o Carmelo de grandes santos, Santa Teresinha do Menino Jesus, a própria Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa Benedita da Cruz, São João da Cruz. Então, maravilhosos, grandes santos, né? Temos Santa Teresa também Benedita da Cruz, ela é considerada Santa Edith Stein, né? isso, Santa Edith Stein. Temos agora Elizabeth da Trindade, né? Agora eu estou começando a ter alguns acessos aos escritos de Santa Elizabeth da Trindade. Então, essa experiência do Carmelo. E olha só que maravilha ainda que a santa vai trazer para nós, né? Terríveis são os ardis e manhas do demônio, para que as almas não se conheçam, não progridam, nem entendam o caminho que devem seguir.
Olha só que interessante, né? Quando a gente vai falar dos santos, a gente vai perceber que os santos têm uma profundidade no autoconhecimento. Eles se conhecem. E aí eu quero lembrar uma experiência que eu tive com um padre muito querido, e ele me fazendo, durante o meu processo da minha direção espiritual, e ele me disse assim: Júlio, eu vou partilhar, ele tratando a respeito do temperamento comigo, né? E ele falou assim: Júlio, o meu diretor espiritual disse que eu preciso rezar e dominar a minha potência irascível. Nossa. Porque senão, isso tem sido para a minha vida, porque o autoconhecimento, ele vai só complementando, ele vai levar a uma outra virtude chamada autodomínio. E o autodomínio, ele vai produzir na vida a temperança. A têmpera dos mártires, a têmpera dos santos, a coragem. Nós vamos entender por que grandes homens não tremem diante das tribulações. Até posso dizer agora, uma notícia que está correndo aqui nas redes sociais, mas somente nas mídias católicas, porque a grande mídia não está veiculando, né? Porque o assunto do momento, ou o pano de fundo, ou até mesmo a cortina de fumaça é pandemia, Covid, né? Mas o governo da China prendeu um bispo, os padres e 12 seminaristas. Como que? Como um mecanismo agora de abafar o progresso da fé. E por que isso? Porque em lugares onde a fé passam por um processo de intensa perseguição, também os frutos daqueles que são fiéis nesses lugares são maravilhosos, são estupendas. As conversões, as transformações, os milagres, a manifestação da providência são estupendos. Então, para parar, frear essas ações, essas vias de santidade, só perseguição política. Só parar pela força da lei, pela força da arma, pela força da violência. Então você que está nos acompanhando, já deu aí agora, já fez já compartilhou, já chamou os seus amigos. Eu acho que nós já podemos começar agora, para que a gente não possa não prolongar muito o assunto. É um assunto denso, e a gente vai tentar condensar de modo que possa chegar ao teu coração esse conteúdo. Vamos rezar um pouquinho. Quero só cumprimentar aqui a Camila Abreu, que entrou. Contato aqui, Arte Amigas, sejam bem-vindas. Vamos rezar um pouquinho, pedindo a força, a unção, as luzes do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sobre a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima. Agora, de modo oficial, boa noite. Valéria, mais uma vez, seja bem-vinda. Que alegria estar aqui com você. Se apresente, diga aí agora seu nome, de onde você é. Partilha com a gente já um pouco dessa apresentação, da sua experiência, da sua vida, do seu ministério. Fica à vontade. Amém. Bom, meu nome é Valéria Godoy. O Júlio falou Valéria Maranhão, mas meu nome... Desculpa. Valéria Augusta Maranhão Godoy dos Santos. Quase Dom Pedro I.
Sou missionária, já fazem mais de 20 anos, graças a Deus. Estou aí na estrada já com Jesus, já faz um bom tempo. E hoje eu sou fundadora da missão Chamas Abrasadoras aqui da Diocese de Taubaté. Nós estamos aí com esse projeto desde 2010, onde esse projeto se iniciou comigo e com meu esposo Rafael, que infelizmente faleceu no dia 5 de outubro, como muitos de vocês que estão aqui que eu conheço sabem. Mas eu, com a graça de Deus, estou dando continuidade nesse projeto. Então, é com muita alegria que eu estou aqui com o Júlio. O Júlio já conheço há muitos anos, já amigo de missão. Eu falo, hoje minha tia veio aqui, eu falei para ela assim, Júlio, há muito tempo. A tia veio aqui, eu falei, nossa tia, eu estou tão feliz, porque eu vou estar com uma pessoa que eu amo tanto. É meu irmão de fé, meu irmão de caminhada, uma pessoa que eu sei que eu posso confiar, mesmo lá longe, a gente sempre esteve muito perto, né, Júlio? Verdade. Então, isso desde sempre. Então, é um irmão mesmo de fé de caminhada, uma alegria que eu estou aqui, porque eu estou aqui hoje com você, do fundo do meu coração. Obrigado. E Deus colocava para mim que essa live ia ser uma live de muita cura, Júlio. Bendito então, eu já seja quero Deus. profetizar, assim, já na vida dessas pessoas que aqui estão, que além de ser uma live informativa, é claro, nós sabemos que a palavra de Deus mesma diz, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, a libertação, ela passa pelo processo de cura, né? E eu acredito que isso que vai acontecer nos nossos corações hoje, para a glória do nome de Jesus. Eu sou de Taubaté, São Paulo, tenho 46 anos já nova, né, Júlio? O tempo passa rápido, 46 anos, graças a Deus, mas estou aí na caminhada com Jesus já faz um tempo, a missão existe desde 2010, e é uma graça estar aqui com todos vocês, amém? A Camila Abreu, Júlio, que está aí, ela vai fazer a live comigo na sexta-feira. Ô Camila, seja bem-vinda, Deus abençoe, salve Maria. Aproveitar que ela é uma missionária lá do Ceará. Lá do Ceará, eu tive pregando no Ceará, tenho grandes amigos lá no Ceará, tive na cidade. Então, eu tive lá, quando que foi? Foi no Carnaval que eu tive pregando lá. Legal. Aí eu conheço um povo lá também, graças a Deus, acho que já é a terceira ou quarta vez que eu vou para lá. E aí, através de uma dessas pessoas de lá, foi que eu conheci a Camila. A gente vai estar fazendo a live junto sexta-feira, né, Camila? Então, que Deus abençoe você. Bendito e até seja sexta, Deus. se Deus quiser. E o carisma da comunidade, né? A identidade, o carisma. Sim, o carisma da comunidade, o nosso carisma é a formação da consciência, que é uma das faculdades do espírito, né? Então, a gente trabalha dentro da formação da consciência, a gente trabalha a cura e a libertação, a cura profunda, na verdade, que a cura profunda, ela é a cura interior mais cura e libertação, né? Então, a gente trabalha pela formação a cura profunda. Por isso que eu sempre digo que conhecereis a verdade vos libertará. Todo o nosso processo de conversão teve dentro desse sentido, né? Nós fomos libertos pela formação. Então, a gente tem essa vida intelectual ativa, a gente trabalha só com pregação e formação, mas mais formação. Então, a gente está, desde o início, foi o que Deus planejou para nós, sonhou para nós, e isso tem se confirmado dia após dia. Então, o carisma, a formação da consciência, através de uma vida na graça, pela efusão do Espírito Santo. Então, a gente tem essa realidade também do clamor pelo batismo no Espírito Santo. Amém. Falando do inconsciente, já trazendo essa realidade, então, do inconsciente, a gente precisa entrar em outras esferas, fazer uma base agora, e eu vou fazer uma base para contextualizar, e aí depois eu vou passar para você. Bom, falando da antropologia filosófica e teológica, a gente precisa recorrer ao grande mestre, São Tomás de Aquino. E São Tomás, a gente precisa entender como é que acontecia o processo filosófico até a Idade Média. Eles chamavam de que o processo do autoconhecimento ou o estudo, a formação do filósofo se dava da seguinte forma, isso desde a Grécia Antiga. Primeiro,
eles estudavam todas as bases daquele pensamento, todos os fundamentos, todos os filósofos anteriores. E depois de adquirirem conhecimento, cultura, experiência, agregando a sabedoria, e isso já com a um longo tempo da vida, e só então os filósofos passariam a contribuir, fazer a sua parte, a sua parcela de contribuição sobre aquela temática. Para quê? Para que aquele conteúdo fosse chamado a filosofia perene, ou seja, dada a continuidade, o caminho. Foi assim que aconteceu. Então, eu estou aqui com a Suma Teológica, olhando na questão 75, onde São Tomás vai falar que o homem é composto da substância espiritual e corporal, a essência da alma. Quando nós vamos perceber esse olhar da essência, São Tomás, na Idade Média, ele vai ler e vai falar sobre a natureza humana, e ele vai entender o específico olhando para o coletivo. E vamos explicar isso de um modo mais claro, mais próximo de nós. Uma pessoa vai fazer medicina e ele vai estudar anatomia. Ele vai estudar anatomia do gênero humano. E quando ele vai generalizar a realidade interior, ele vai entender o que é o funcionamento básico, o que é a estrutura básica. Depois ele vai para as especificidades da realidade do homem e depois da mulher. Em se tratando da análise da realidade humana, do interior, quando São Tomás falava a respeito das coisas interiores, quando ele falava das coisas interiores, da Grécia Antiga, ele veio num contexto, num conteúdo que antes, na Grécia Antiga, eles chamavam de vida, mas que Aristóteles chamava da psique, que depois São Tomás, né, diante do contexto da cristandade, do catolicismo, chamou de alma, a psique. Então, foi a partir dessa linha que começou a acontecer essa linha de desdobramento para o autoconhecimento e para a santificação. Com isso, a gente pôde perceber que o ponto de observação da Grécia Antiga era o drama, a crise da existência. E ele sempre olhava para dentro de si. E depois que analisava o seu interior, ele analisava as crises da sociedade, as realidades externas. E então ele criava essa linha contínua de análise para avançar, para direcionar o seu pensamento e contribuir com o avanço daquele conteúdo. Nesse sentido, a gente consegue também perceber que quando a gente olha somente para a realidade externa, a gente tem uma visão distorcida da realidade. Com certeza. Porque a visão externa é quando que o observador se isola. E aquilo que é próprio da faculdade humana não estivesse participando da construção. E ali é a sua realidade, né? A sua dimensão. Quando ele vai falar a alma racional, a vontade, não vai participar. A sua intelectualidade, a sua inteligência não vai interferir. E necessariamente é preciso participar. Então, a construção da filosofia perene, ela vai perceber, ela vai fazer esse caminho. E São Tomás vai proporcionar para nós um raio-x da alma.
E com isso, então, Valéria, essa percepção, essa realidade, esse contato com a consciência, essa formação do consciência, tocar essas realidades na pessoa humana. E aí eu sei de muitas realidades de que a comunidade atua. Eu quero que você traga para nós, assim, hoje, os dramas, as realidades que vocês encontram dentro da história da vida das pessoas com essa experiência da comunidade. Eu quero só aproveitar rapidinho, porque minha mãe veio aqui e ela veio falar comigo. É que, na verdade, eu me confundi. Eu chamei, eu dei boa noite, mas eu não foi na sequência e não foi legal. Então, quero dar boa noite para Aparecida Moraes, lá do Rio de Janeiro, uma grande amiga nossa da família, alguém que é muito cara para nós, que está aqui participando, assistindo. Cida, um abraço, muito obrigado, viu? Então, Valéria, fica à vontade. Essas realidades, as crises, os dramas dessa realidade que vocês tocam. Com você. Então, Júlio, dentro da comunidade, é até interessante você perguntar isso, porque depois da morte do Rafael, eu repensei muitas coisas, sabe? E eu pude perceber que realmente a comunidade, ela veio do coração de Deus. Porque o Rafael é como se ele tivesse sido, o Rafael, para quem está chegando agora, aí, Rafael, meu esposo, que faleceu em outubro de 2020. Vocês vão entender por que eu estou falando dele. É como se o Rafael fosse o pontapé inicial daquilo que Deus queria para a comunidade. Então, quando a gente iniciou com todo esse processo, a gente se deparou com a fundação. Toda a comunidade se inicia pela fundação. E a fundação da comunidade, ela tinha passado por essa crise existencial, né? Todo o meu testemunho, quanto o testemunho do Rafael, são de pessoas que passaram por realidades dramáticas, como você diz, o drama da pessoa humana, né? Rafael é filho de pais separados, o pai dele era do bandista, ele era o bandista, o pai dele é alcoólatra, o Rafael foi estuprado, né, com 7 anos de idade, e depois dessa realidade do estupro do Rafael, o Rafael veio ter experiência, né, com o homossexualismo, com o travestismo, Rafael também foi travesti. A minha realidade também de pais separados, de uma família desestruturada, de traição. Eu, enquanto filha, peguei a traição de meus pais. A minha vida afetiva também foi muito marcada pela traição, né? Então, são esses dramas que nós vivemos enquanto pessoa. E por que eu estou tocando nessa parte da área afetiva? Porque além de ser a nossa realidade, Júlio, é um drama que hoje quase todas as pessoas que passam pela comunidade passam. Tudo se inicia nessas áreas, principalmente quando se trata de afetividade até mesmo com os pais, né? O amor entre a família, a forma que a família trata os filhos tratam os pais. O Rafael, por exemplo, quando a mãe dele o gerou, a mãe dele não queria um homem, queria uma mulher, né? Então, nesse processo, ela começou a comprar só roupas de mulher. Quantos casos a gente vê falando sobre isso, né? Comprar roupa de mulher para ele, de mulher. E quando nasceu o homem. E para ela foi uma decepção, porque ela queria uma mulher. Então, você vê assim, toda a psicologia vai dizer que quando uma pessoa ela tem a tendência homossexual e depois ela passa para a prática, que aí é o homossexualismo, hoje já não se fala mais homossexualidade, se fala homoafetividade, né? Quando a pessoa tem essa tendência à homoafetividade e depois ela passa para o homossexualismo, ela é sujeita, isso provém de traumas grandiosíssimos
desde a sua infância, e muitas vezes até mesmo na sua geração, né? Quando na sua concepção. Então, toda essa dificuldade, todas essas dores, todos esses traumas, que são oriundos muitas vezes até do ventre das nossas mães, é essa realidade que a comunidade toca. Você entendeu? Entendi. Então, quando as pessoas chegam aqui na comunidade, elas chegam com essa percepção de pessoa totalmente distorcida. Né? Ela não tem essa concepção de que ela é uma pessoa. Ela é corpo, alma e espírito, aquilo que a psicologia fala da tríade humana, né? Ela é corpo, alma e espírito. Então, ela chega aqui achando que ela é só corpo. Por quê? Porque ela tem a carne dela muito marcada, né? A carne dela é muito marcada por esses dramas, por essa experiência de dor, por essa experiência de sofrimento, por essas tristezas profundas, por esses traumas profundos. Então, tudo isso mexe muito com a condição de pessoa, né? Então, quando essas pessoas adentram na comunidade, primeira coisa que nós fazemos é fazê-las enxergar e passar por esse processo de que ela é uma pessoa. Ela é constituída não só de corpo, mas ela tem uma alma, e ela é espírito, e ela é conduzida para Deus. O fim último dela é Deus. Né? Então, quando ela adentra até na comunidade, ela passa por todo esse processo de cura, por todo esse processo de cura interior, de cura e libertação, de formação da consciência, para que ela tenha essa consciência daquilo que muitas vezes ela esqueceu que ela é, pessoa. É interessante você falar isso daí, porque você falou da tríade, mas nós estamos falando de uma antropologia católica. Sim. E a antropologia católica, ela não vai pela linha também não da dicotomia e nem da tricotomia. Por quê? Porque essa linha, e é importante a gente falar isso, porque isso vai constituir, vai integrar o ser. E quando a pessoa chega, muitas vezes, ferida pelas realidades mundanas, feridas pelas realidades da vida, ela chega esfacelada, dilacerada, fragmentada. E ela perde noção da realidade. Porque a sua autoimagem, ela está, de algum modo, distorcida. Então, ela, igual você mesmo comentou, ela se enxerga somente corpo. Carne. E, muitas vezes, ela tem uma experiência espiritual ou de algumas heranças que vêm, porque, às vezes, no seio da família, em algum momento veio um momento de oração, uma lembrança, alguma coisa, ela recorre e, às vezes, ela percebe que quer caminhar, mas não consegue avançar. E não avançar na sua, vou chamar agora de progredir, né? Os santos falam progredir no caminho espiritual, progredir no caminho em direção ao céu. A carta aos Hebreus vai falar, né? O que importa é progredir, né? Decididamente, né? Não somos de não somos de perder o ânimo. Absolutamente somos de manter o passo. Deu um trava-língua aqui. Não somos de perder o ânimo para a nossa ruína. Isso. Absolutamente somos de manter o passo. Manter a fé para a nossa salvação. Onde é que eu quero chegar? Porque esse entendimento do ser passa por um caminho de um autoconhecimento e ter uma imagem da realidade, da verdade. Então, muitas vezes, a pessoa já não tem mais a consciência. E aí eu quero entrar no contexto que ensina São Tomás. Bom, herdando de Aristóteles, de uma linha aristotélica, São Tomás vai falar o seguinte a respeito dos minerais. Se nós pegarmos uma pedra e cortarmos a pedra, ela continua inanimada, ela não tem mais as suas potências, não existe ali potência nutritiva, não existe ali nada.
ela vai simplesmente ter a sua corporeidade, a sua existência, mas não tem vida. Se nós olharmos para a realidade dos vegetais e cortarmos um vegetal, a sua realidade, a sua potência nutritiva, ela foi interrompida. Mas ele, na sua integralidade, ele tem uma capacidade de nutrição, crescimento e reprodução. E por quê? Como é que ele se nutre? Ele lança raízes ao solo. Então, nutrido, ele desenvolve, ou seja, ele cresce, aumenta a estatura, a profundidade, a largueza. E a reprodução, dentro do contexto dos vegetais, dá frutos. Quando nós olhamos para a realidade dos animais, eles já têm potências sensitivas. Sim. Ele absorve do mundo exterior. Ele já tem, de algum modo, os sentidos. Ele enxerga, ele sente, ele tem o tato, ele tem o paladar. Ele tem os olhos, tem o ouvido, tem a pele, ele sente o sabor. Ele traz de modo rudimentar informações e conhecimentos do mundo exterior. Não tem inteligência. Mas tem. E ele consegue ter percepções sobre duas realidades, aquilo que é nocivo e aquilo que é conveniente. Aquilo que é nocivo. Se tem algo que está com um cheiro desagradável, ele se afasta. Se aquilo que é conveniente, atrai. Ele bebe água limpa, ele come comida fresca, ele fica perto de alguém que lhe faz carinho. Se alguém o coloca em perigo, ele recua e muitas vezes reage. Mas isso tudo são potências sensitivas. Mas também existe a potência apetitiva, que tem o quê? Uma inclinação natural a partir da percepção sensorial. Então, perceba, o primeiro tipo tem a realidade, né, vegetativa. No segundo tipo, tem a sensitiva e apetitiva. E a gente precisa entrar agora numa potência intelectiva, ou seja, eu estou começando a falar da razão. Eu estou começando a tocar as realidades da racionalidade humana. E os 5 sentidos, vai dizer Santo Agostinho, são as portas. As portas da racionalidade e da inteligência. E aí ele vai colocar ainda uma hierarquia entre esses sentidos. Então, o primeiro, mais simples, o tato, o paladar, em terceiro lugar, o olfato, a audição e, por último, a visão, de acordo com a sua complexidade. E São Tomás vai dizer o seguinte: o que é a face humana? O que é o rosto humano? Porque agora, olhando o seu rosto, olhando o meu rosto refletindo aqui na tela, eu estou vendo o que ela é. Ela é a sede dos meus sentidos. Obviamente que o tato se estende por toda a realidade do meu corpo. Mas ele está aqui. Mas é aqui que concentra, é a sede dos meus sentidos. É aqui que estão os meus olhos, meu nariz, minha boca, meus ouvidos. E também existe uma realidade sensorial do tato. São Tomás vai dizer isso. Mas isso são os sentidos externos. Mas existem sentidos interiores, internos, que são as funções cerebrais. A imaginação e a memória. E muitas das vezes o nosso consciente e a visão distorcida da realidade, ou muitas vezes a visão maculada da realidade, ela vai se dar porque o consciente e o processo, a realidade da imaginação de uma consciência ferida não acompanhou uma linha contínua, a linha do tempo da vida, do crescimento, do amadurecimento.
E a imaginação ainda está na fase infantil, paralisado em sonhos que não se realizaram ou num trauma muito intenso que aconteceu. Na realidade da memória, mais intenso ainda. Porque a imaginação, os sonhos de criança foram paralisados e o que está na memória é somente a dor e a solidão. E quando Nós imaginamos aquilo que está na memória. Isso. E quando nós hoje consultamos os grandes santos que trabalhavam com esses conteúdos, né, com essa temática, com esses assuntos, eles vão falar o quê? Que a dor daquele tempo, daquele momento, foi registrado por um fato doloroso, traumático, de impacto, onde a pessoa viveu aquele tempo com a sensação, o sentimento da solidão. E depois, além de sentir sozinho a dor do momento, ele teve que prosseguir na vida sozinho com as consequências daquele fato. Então, o que começou, gerou naquela pessoa, ou gerou naquele ser? Porque agora a potência, a sua apetite, de alguma forma, pela dor, foi alimentada somente pela sua potência irascível. O que fica comprometido ali? A sua capacidade de amar. E a sua capacidade de olhar a vida para o amor. E Santa Teresa vai dizer isso. Santa Teresa vai dizer: olha aquele que te olha. E a pessoa que está com a imaginação e a memória fragilizada, machucada, ferida, ela entende que todas as pessoas que olham para ela olham para provocar a mesma dor, então, de algum modo, ela se torna um cacto, não permitindo que as pessoas se aproximem. Mas quando ela tem, de alguma forma, a necessidade de fazer uma experiência de amor, a sua imagem, a referência do amor é distorcida. E essa imagem distorcida faz com que ela busque, nas coisas que passam, esse desejo interior de um bem supremo e eterno que não passa. E às vezes ela tem esse amor do lado dela, representado de alguma forma, dada por Deus no seu processo de cura, e ela não consegue se abrir para essa manifestação de amor. Então vamos lá. A inteligência, a racionalidade. Como é que vocês abordam isso dentro da comunidade? Como é que vocês tratam isso com as pessoas que estão sendo acompanhadas, acolhidas por vocês? Porque, como eu disse, nós somos muito sensitivos. E a sensibilidade, ela atua dentro de uma outra realidade dos afetos. E as pessoas vêm cheias de carência, às vezes elas interpretam mal, até mesmo alguns momentos, as paixões que acontecem, que podem vir a acontecer. Mas existe um determinado momento em que tem que entrar em ação uma formação da razão, para que a pessoa possa agir com inteligência. Por quê? Porque é muito próprio, em alguns momentos, em algumas etapas da vida, da caminhada espiritual, que Deus nos dê as consolações. Então a gente tem sensibilidade na oração, sensibilidade na visita
ao Santíssimo Sacramento, na oração do terço, na meditação. Mas tem um determinado momento em que tudo isso é retirado. Para quê? Para que entre em ação ali mais outras realidades que são próprias: vontade, liberdade, racionalidade, inteligência. Como é que vocês abordam isso daí? Porque eu imagino que as realidades também de vida são diversas, as faixas etárias também são diversas. Como é que vocês lidam com isso? Então, quando isso acontece, é muito palpável dentro da comunidade, muito. Quando as pessoas chegam aqui, começam a passar pelo processo de formação, elas vão entrando, bem vulgarmente dizendo assim, elas vão entrando no fogo, né? Então, elas vão crescendo espiritualmente, vão crescendo na vida de sacramental, vão crescendo na vida espiritual. Chega num determinado momento que acontece exatamente o que você disse. Tudo se esvai. É como se tudo passasse pelo vão dos dedos. Aí, onde que entra? Como que as pessoas conseguem se afirmar? Por aquilo que elas aprenderam através da formação no ordinário da vida. Então, essa é a experiência que as pessoas que passam pela missão, elas passam. Elas recebem a formação, mas não é uma formação alienada, fanática, entendeu? É uma formação que vai conduzir ela para a vivência do ordinário. A vivência do cotidiano da vida. Essa é a direção que a gente caminha com elas, entendeu? Que se aprende aqui, mas não só para o fim último é a vida eterna, mas não só para se alcançar o fim último, mas para se viver aqui. O já, mas não ainda. Você entendeu? Então, esse é o processo que se passa dentro da comunidade. Ela recebe a formação e quando tudo isso acontece, comigo já aconteceu isso, com o Rafael aconteceu isso, teve um caso aqui muito profundo que aconteceu com uma pessoa que estava aqui também. Quando tudo se esvai, o que fica é aquilo que foi aprendido, que se conseguiu internalizar na razão e se passa para o ordinário da vida. Aí, até essa semana, uma das pessoas que era o Fabiano, que era um dos membros daqui, ele falou assim, Valéria do céu, preciso testemunhar para você. Falei, o que aconteceu? Ele falou assim, eu estava muito mal, muito mal. Aí eu comecei a fuçar, alguma coisa me mandava fuçar nas coisas em casa. Eu comecei a buscar e eu achei uma formação de vocês. Aí eu sentei, comecei a ler a formação de vocês e tudo que vocês falaram eu fui anotando. E esse papel estava guardado, eu nem lembrava onde estava. E quando eu terminei de ler todas as anotações que eu fiz da formação de vocês, eu fui liberto. Agora eu estou em pé para a glória de Deus. Então, o que aconteceu? Ele pegou aquela formação, ele trouxe para aquela realidade ruim que ele estava vivendo naquele momento. E aquela formação criou vida na vida dele. Então, esse é o carisma da missão Chamas Abrasadoras. É fazer com que a formação, que é tanto a formação humana, quanto a espiritual, quanto a doutrina da igreja, qualquer tipo de formação, ela seja internalizada na vida. Entendeu? Tanto que até um dos processos que eu estava hoje preparando aqui para a live, é muito interessante, sabe, Júlio? Quando a gente olha para as pessoas do Antigo Testamento, a gente tem testemunhos muito fortes, né, de como as pessoas viveram, como que elas alcançaram libertação, o que aconteceu com elas, o processo de Deus na vida do povo de Deus, né? Quando a gente olha para a vida dos santos, né, aquilo que os santos viveram, a proposta de Deus, a revelação de Deus na vida dos santos, a proposta de Deus na vida dos santos, a forma que eles receberam essa proposta. Mas dentro da missão tem uma outra realidade que é muito palpável, Júlio, que é a consagração mariana. E quando a gente olha para essa consagração mariana, é onde a gente vê os maiores milagres que tem acontecido dentro da missão, é através da consagração. Então, quando eu estava preparando aqui hoje, eu estava lendo a Mariologia, quando fala de antropologia.
né? E a antropologia, dentro da Mariologia, ela vai falar algo muito forte, Júlio. Posso ler rapidinho? Claro, fica à vontade. Eu estou procurando aqui, que eu tenho esse livro aí que você está falando. Eu estou procurando aqui. O dicionário de Mariologia, aquele você me deu de mística, lembra? É igual aquele, mas só que é o de Mariologia. Eu sei qual que você está falando. E aí, quando fala, fala de pessoa, tá Pode não me ler. lembro, não anotei a página, mas fala de Pode pessoa. ler. E lá diz assim, Jesus não é pessoa nova, pois realiza no mundo, em forma humana, o mesmo caminho filial do Filho Eterno. Ou seja, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Filho de Deus Pai, né? Jesus é o Filho. Então, ele sempre, desde toda a eternidade, ele foi Filho. Então, isso é muito profundo. Que Jesus, quando a Mariologia fala que Jesus não é pessoa nova. Mas Maria, unindo-se a Jesus e vinculado ao mistério trinitário, pôde surgir como a primeira pessoa criada da história. Maria fez aquilo que é novo. Maria, ela assumiu a criatura nova. Por isso ela é chamada de a nova Eva, né? Então, quando a missão, ela trata todo esse processo formativo, ela olha, no fim, ela olha para quem? Para o exemplo da bem-aventurada Virgem Santíssima. Por quê? Porque a Virgem Maria, ela é essa nova criatura. Ela é essa pessoa nova, né? Então, quando você vai falar dentro da Mariologia, da identidade da pessoa, é interessantíssimo, Júlio, é muito profundo, porque ela fala da realidade evolutiva, relacional e referencial. E quando ela fala da realidade evolutiva, Júlio, é muito... Posso continuar ou não? Claro, fica à vontade. Quando ela fala do processo evolutivo, ela fala exatamente assim. Vou resumir. Uma realidade em processo que foi se formando e conformando. Como pessoa concreta, esse processo terminou em Maria. E como tipo, que é a forma que a igreja trata Maria, Maria é o antitipo da igreja, a identidade de Maria não deixou de se perfilar. A revelação disse tudo sobre Maria, mas a igreja não desenvolveu tudo que a revelação disse. Olha que maravilha! Então, por isso, o processo evolutivo. A revelação já disse tudo sobre a nova criação em Maria, aonde o ser humano podia chegar através da encarnação do Verbo, que era da união com Deus. Né? Quando Jesus se encarnou, ele elevou o ser humano à condição divina. Então, quando a gente olha para a Virgem Santíssima e a gente pede a intercessão da Virgem Maria nesses dramas existenciais que a gente vive, e olha não só para Maria como um terço na mão, não só para Maria como uma imagem de gesso ou de resina, mas olha para Maria como uma pessoa humana como nós conseguimos olhar que nós precisamos também evoluir. Evoluir em quê? Naquilo que a Mariologia diz, como pessoa concreta. E essa pessoa concreta teve o seu término na Virgem Santíssima, onde a igreja não desenvolveu o que a revelação disse, ou seja, nós estamos em processo de evolução. Então, quando as pessoas chegam aqui, eu lembro que eu falava muito isso para o Rafael. Eu dizia para ele, Rafael, todos nós aqui passamos por dificuldades. Todos nós aqui passamos por problemas, mas nós precisamos olhar todas as pessoas, independente da pessoa que for. Não tem uma pessoa que não passe por problema, por trauma, por sofrimento, por dor. Não existe. Todos nós tocamos nessa realidade. Mas a diferença está em a gente olhar para a pessoa certa. Em a gente olhar para... Quando a gente olha, Júlio, para as pessoas do Antigo Testamento, grandes testemunhos, mas falharam. Quando a gente olha para os santos, maravilhosos testemunhos,
falharam e alcançaram o que nós estamos buscando, que é a santidade. Mas quando a gente olha para a Virgem Santíssima, ela foi agraciada por Deus? Foi, mas ela quis permanecer na graça. E isso é um diferencial muito grande, Júlio. Por quê? Porque nós precisamos entender que nós falhamos, nós erramos, nós sofremos, nós caímos, acontecem inúmeras coisas conosco, mas nós temos uma promessa divina sobre nós, a autoridade de Deus sobre nós, nós temos a graça de Deus sobre nós na encarnação do Verbo, e isso não é fanatismo, isso não é só religião, isso é fato, isso é histórico. Jesus garantiu para nós na carne, na vida, a graça de poder vencer esses traumas. Vencer essas dificuldades, seguindo o caminho da pessoa certa. Então, nós, Júlio, no processo de evolução, é aquilo que a Mariologia diz. Depois do processo evolutivo, vem o processo relacional. E o que ela fala do processo relacional? Bem curto, porque não dá tempo de falar tudo de jeito nenhum. Mas, diz assim, o processo de conformação de Maria implicou a relação de Maria com a sua família, de Maria com o povo de Deus, de Maria com a sua história, de Maria com Jesus, de Maria com os discípulos, de Maria com a igreja e da igreja com a humanidade. Ou seja, Maria teve o mesmo processo que a gente, nós somos seres relacionais. E quando a gente se fecha no drama, se fecha no trauma, nós nos esquecemos das relações. Nós nos esquecemos que a coisa mais importante, Júlio, é por isso Jesus se encarnou. Jesus estabeleceu Jesus reconciliou o homem com Deus. Ou seja, hoje nós podemos ser seres relacionais. Nós nascemos para isso. Nós nascemos de uma relação. Então, esses traumas, eles não podem nos impedir de ser pessoas de relação. Nós precisamos estar em contato com a nossa família, nós precisamos estar em contato com a nossa história, nós precisamos estar em contato com Jesus, nós precisamos estar em contato com os discípulos, nós precisamos estar em contato com a igreja, mas nós também precisamos dar uma resposta para a humanidade. E qual é a resposta que a gente vai dar para a humanidade? Uma resposta de pessoas que se descobriram seres evolutivos, mas também de relações. E isso é muito profundo, porque dentro de um trama, dentro de uma dificuldade, a pessoa se fecha no relacionamento. Então, e o relacionamento, Júlio, ele é extremamente importante. Segura um pouquinho, então, porque a gente vai chegar num ponto interessante aqui agora. Olha só. Eu falei que tinha colocando... 5 horas. Então, olha só, a gente está chegando num ponto onde as pessoas vivem no acidente, do acidental, e esquecem aquilo que é essencial. Essencial. Agora, vamos lá. Vamos falar, então, o que é acidente. Vamos supor que eu estou aqui com um monte de coisas que eu digo que sou. Eu coloquei em mim. Mas eu pedi, agora eu quero saber o que eu sou. E me sacodem. O acidente cai. O essencial fica. Porque o essencial é a essência, ela vai demonstrar a substância. E a essência da existência humana encontra sua explicação no amor. E por que isso? Porque é um amor que não é aquele amor de coraçãozinho, não é aquele amor de... Não, esquece o romantismo. É um amor de escolha. É um amor de decisão. É um amor que passa pela vontade, pela liberdade. Eu sou livre para amar os meus amigos, mas eu também sou livre para amar os meus inimigos. O amor incondicional. Eu sou livre para que
olhando para a minha vontade e a minha inclinação, eu dê respostas amorosas, mas eu também sou livre. Não sou escravo da vontade. Para quando eu não tenho vontade de fazer as coisas, ainda assim eu as faço. Por quê? Porque a minha orientação para o amor tem um entendimento que é um bem maior, é um bem eterno, é maior que a mim, maior que eu. Mas vamos continuar. O processo do progresso, aquilo que você chamou aí agora de tocar a realidade, aquilo que fica na vida, eu quero trazer um nome para isso: educar. Sim. E o que é educar? É alargar, segundo São Tomás, tá? Alargar o campo de percepção. E quando eu vejo isso, eu quero trazer um dado e um fato que alguns santos, São Boaventura, por exemplo, fala muito disso. E olha que bonito. Que quando Jesus ressuscitou, e ele estava lá, ali em torno do sepulcro, ele se aproximou de Maria Madalena e Maria Madalena não reconheceu. Também, os discípulos de Emaús caminharam uma longa jornada, de um dia todo com Jesus. E a estrada, a noite, a hora já estava avançada, e eles, por uma questão de companheirismo, entendendo o perigo da estrada, de estar sozinho, pediu que eles ficassem. Por mais que algumas coisas acontecessem, que o Evangelho vai dizer que quando ouviam as palavras, ouvia a voz, queimava o seu interior, mas também não. Mas aí eu quero colocar esses dois cenários, essas duas experiências dos discípulos de Emaús e de Maria Madalena. Porque quando Jesus ressuscitou, ele não se apresentou da mesma forma. Ele não se apresentou da mesma forma do seu corpo material. E por essa realidade é que eu quero mostrar para vocês o seguinte. O que Jesus queria com isso, obviamente, que estava na ordem da economia da salvação. Mas Jesus também queria que ele fosse identificado pela sua essência. Tanto é que quando ele chamou Maria, de pronto ela gritou: Rabone. Por quê? Porque só ele a chamava daquele jeito. Pelo nome? Não. Porque existe uma entonação da voz. Chegava ao coração. Isso. Da mesma forma, então, e foi diferente com os discípulos de Emaús, porque eles ouviram muitas vezes, eles foram conversando ao longo do caminho. Mas foi um gesto, o partir do pão, o olhar, o dar graças. E com isso a sabedoria e a inteligência é iluminada. Quando você falou, e quando você fala que a consagração à Virgem Maria opera maravilhas e milagres na vida das pessoas que estão na comunidade, e eu consigo dizer para você, pelas realidades que eu já conheci, só Nossa Senhora mesmo, com muito carinho, com muito respeito à história da vida. Porque é uma realidade onde a nossa parte é de sentar e chorar junto. É de sentar e acolher. No entanto, à luz da Escritura e da relação com Deus, a gente vai percebendo que os santos vão fazendo esse caminho contínuo de evolução, aquilo que a gente vai chamar do progresso. Com isso, a gente vai progredir na vida da graça e na nossa
união íntima, a união com o nosso Senhor. Mas quando eu vim falar de coisas da realidade humana, da vontade, das faculdades, das potências, de uma realidade ferida, e eu trago agora a pessoa de Jesus, mas é muito fácil para nós que temos a fé. Mas agora eu quero trazer à tona, para esse nosso assunto, eu deixei aqui, não sei onde é que foi parar, deixei separadinho aqui para a gente, um contexto, uma informação interessante acerca de Jesus. Porque esses dois pequenos versículos que nós colocamos, a gente pode perceber que Jesus ele agracia os seus discípulos em situações cotidianas. No ordinário. No ordinário da vida. E onde é que Deus te quer agora? Onde é que Deus me quer agora? É no ordinário. Quando vai falar o ordinário, qual é o ordinário da tua vida, da minha vida, Júlio? Bom, eu sou pai de família, trabalhador, pai de 3 crianças, eu sou filho. Essas coisas não podem fugir da minha realidade. Não pode fugir diante dos meus olhos, porque eu tenho que ter uma coerência da minha vida. Eu tenho que buscar uma vida coerente com essa realidade, porque esta é a minha realidade, esta é a verdade da minha vida. E é isso que vai te trazer a cura. E é interessante, porque esse processo que você diz, ele passa, o ordinário, ele passa pelo relacional. Ninguém vive sozinho. Você é pai de família, não está sozinho. Você trabalha, você não está sozinho. Você está andando na rua, você não está sozinho. Você está estudando, você não está sozinho. Então, esse processo do ordinário, ele passa pelo relacional. E isso é muito profundo. Porque a cura, Júlio, ela está em se conhecer como pessoa, no autoconhecimento, mas o autoconhecimento leva para o relacional. Então, a gente precisa ter esse olhar que o outro, ele pode ser a minha cura. A minha libertação, a cura do meu trauma, a cura... Não, por isso que hoje muitas pessoas cometem suicídio, por isso hoje muitas pessoas elas sofrem de síndrome do pânico, de tristeza, de angústia. Por quê? Porque elas não conseguem, de depressão, porque elas não conseguem viver o relacional. Exata, eu vejo assim, Júlio, sabe? É muito profundo isso. Porque a palavra de Deus diz em Eclesiástico que a delícia de Deus é o ser humano. Olha isso que profundo. A delícia de Deus é o ser humano. Então, esse progresso, esse ordinário da vida, ele se dá através de pessoas. Ao olhar, por isso que eu digo assim, ao olhar para a Trindade, 3 pessoas, um só Deus em 3 pessoas. Entendeu? Então, o que hoje o mundo faz? O mundo hoje leva as pessoas a viverem um egocentrismo. Leva hoje as pessoas a viver um narcisismo, não o narcisismo estrutural, mas o narcisismo que traz desequilíbrio. Porque tem o narcisismo estrutural, que faz parte da estrutura do homem, a antropologia fala isso, e tem o narcisismo, que é o narcisismo, que é um distúrbio. Olha só o que o Wellington colocou aqui no comentário. É tanto que quando alguém que vive uma depressão, mas ela se coloca a ajudar os outros, é possível ver uma mudança, é perceptível uma mudança. Relacional. É o que Jesus fez. O Jesus, mesmo sendo Deus, não se apegou à condição divina, mas se encarnou, ou seja, ele assumiu o outro. Entendeu? Ele assumiu, ele uniu
humano ou divino, ou seja, um outro, pessoas diferentes. Segunda pessoa da Santíssima Trindade, comigo, por exemplo, com você. Entendeu? Então, para isso. Então, é esse processo de evolução, onde a pessoa cria o autoconhecimento. Mas depois, esse processo relacional, ele não pode deixar de existir. Eu não posso criar pessoas com medo de outras pessoas. É que nem hoje. Hoje se cria um mundo onde todo mundo tem medo de todo mundo, ninguém confia em ninguém. E vamos mais além disso. Aí a pessoa chega aqui agora, está ouvindo a gente aqui, mas ela tem medo de Deus. Tem medo. Porque tem medo de Jesus, tem medo do que ouviu, tem medo Eu te amo. tem medo da imagem de Deus que foi passada. Aí como é que eu coloco, como é que eu transmito a esse coração ferido que não tem a fé, que a imaginação, a memória dela, no momento da dor, no ápice da dor, na solidão, naquela ideia que foi transmitida, é uma verdade, mas foi transmitida sem os fundamentos. Deus está em todos os lugares, a sua onipresença. Mas naquele ato, no impacto, na dor, a percepção dela é: Deus não estava lá. Como é que a gente transmite isso para quem não tem a fé? Porque aí a gente vai perceber que, historicamente, nós temos culturalmente hoje a prática de fracionar, de mutilar o Cristo. De que modo? Transformam Jesus num Jesus histórico, no Jesus judeu, no Jesus enquanto histórico e fato para o Império Romano, e depois lembra ali da sua divindade. Pouquinho. Quanto que o que a gente quer colocar com isso é que, assim como a experiência da dor não pode te fragmentar, te fracionar, também não pode dividir Deus, porque ele é indivisível. E sendo indivisível, a sua mensagem, a sua vontade, a sua palavra, a sua obra, ela é integral. E sendo integral, a gente vai lembrar o seguinte. Vamos lá. E eu estou falando agora para você que não acredita em Jesus. Ou que deixou de acreditar. Vamos supor que. Ou que deixou de acreditar. Que quando você vai perceber a leitura do Evangelho, por exemplo, como o encontro de Jesus com Maria Madalena. Ou do encontro com cada um dos apóstolos. E o que eles viram? Eles ouviram por longos anos toda a lei, todo o Antigo Testamento falar que viria um prometido, um Cristo, um ungido, um Messias. E quando ele se apresenta, ele, diante dos olhos, ele não age na força física, na força da arma, não é pela espada, mas ele age na força do amor. Mas também, para mostrar, e isso está no Evangelho, para mostrar que ele tem autoridade amorosa, essência de amor, ele se manifesta de outras formas.
perdoando o pecado e anunciando que estava perdoando o pecado. Das duas, uma. Ou, de fato, ele tem poder de perdoar os pecados e todas essas obras que ele realiza é, de fato, obra de Deus, portanto, ele é Deus, ou ele é um louco. E quando a gente chama, a partir da experiência, do olhar, né, do convite de São Tomás de Aquino, que chama para olhar o coletivo a partir da observação interior, é para dizer o seguinte. Olha aqui o que vai dizer a igreja. Assumamos que ele é louco. Assumamos que ele não tem autoridade de perdoar os pecados. Mas não compete, não atribui, não é atributo da loucura um movimento de amor em de alguém que é paralisado, um coxo, levantar. Como também a loucura não faz com que a palavra dele chegue ao coração de alguém que viveu nos séculos próximos e depois no processo evolutivo, todo o processo agora, a evolução do cristianismo, e agora que eu estou falando do cristianismo, não estou falando do cristianismo católico somente, formando santos, doutores, os mártires, as virgens, os papas, os bispos. Uma palavra dita, registrada, tendo a capacidade, a potencialidade de atingir tantas pessoas de modo tão profundo. Me desculpa, mas isso não é uma propriedade da loucura ou do charlatanismo. E quando nós fizemos o convite e a chamada para dizer assim, aspirar coisas eternas, como vai dizer o Salmo, a minha alma tem sede de Deus. Como aquilo que eu falei da voz, da essência revelada a Maria Madalena e aos discípulos de Emaús, para afirmar o seguinte: quando ele comunica no íntimo da alma a sua vontade, pela sua voz suave, chega ao coração, ele desestabiliza toda a realidade de dor, tudo aquilo que está armado, tudo aquilo que está, tudo aquilo que está ali, toda aquela estrutura. Para quê? Para simplesmente amar. Porque Jesus experimentou em tudo a condição humana, menos o pecado. Então ele sabe, ele sentiu raiva. Essas propriedades em Jesus, elas eram todas elas equilibradas, orientadas e mais, experimentadas. Para quê? Porque se ele não é louco, e se a sua vontade, a sua palavra tem essa capacidade de comunicar algo eterno ao meu coração, ao seu coração, ao coração de diversas pessoas, sem mudar, e sem contar que somos pessoas diferentes, vivendo situações e momentos diferentes, mas que a sua palavra chega dentro de nós e acontece, faz uma obra. Então eu preciso abrir agora o entendimento para falar. Louco ele não é. Ele é um profundo conhecedor. E você pode até agora, não admitir que ele é Deus. Mas que quando você ouvir a palavra dele, o que vai acontecer contigo
é a experiência da samaritana no poço de Jacó. Mesmo que você não saia por aí gritando. Mas nós vamos ficar estupefatos, porque é essa a nossa experiência em saber que Ele sabe tudo de mim. E Ele fala de mim, para mim e em mim. E esse mundo hoje, ferido, próprio da realidade do pecado original, mas também que se entrega a essa realidade e vive, então, os resultados, as consequências de retirar Deus, de esvaziar a presença de Deus, de colocar o homem no centro, o antropocentrismo, e depois o homem que vai movido pelo seu ego, o egoísmo, desejando somente para si, tomar para si. Essa realidade cria entre a alma tocada, o interior, a razão, um choque, um paradoxo, um conflito. Ao ponto das pessoas criarem da realidade da fé não uma busca de uma vida de integralidade, mas uma fuga. Uma fuga. Fuga da realidade. E aí eu quero voltar com você sobre 2 pontos. Primeiro, o medo de Deus, que eu percebi, que eu tinha colocado com você, chegado num ponto interessante, mas também essa realidade do ordinário, que é esquecido e as pessoas buscam somente o acidental, vai para a igreja por acidente, vai para a igreja para fugir de casa, busca uma vocação para fugir das responsabilidades, das atividades, das batalhas, das lutas próprias daquele tempo. Eu sou um jovem, tenho dificuldade, tenho medo de encarar ali as realidades próprias, os desafios, um vestibular, uma vida intelectual, um estudo, um trabalho, alguma coisa. Eu vou fugir para a realidade da vocação. Não é isso. Isso não é vocação. Isso é uma fuga. Isso não é encontro com Deus. Isso é incoerente. Então, nesses 2 pontos. Primeiro, o medo de Deus. Segundo, a realidade da fuga e a vivência do acidental. Quando você fala do medo de Deus, Júlio, antes da gente começar a live, eu pedi uma palavra para Deus para nós. E Deus me deu o Salmo 18, que vai dizer assim. Vou pegar as páginas certas. Pois quem é Deus, versículo número 30, Salmo 18, versículo 30. Pois quem é Deus, senão Javé? Quem é rochedo, senão nosso Deus? Foi Deus que me encheu de força e tornou perfeito o meu caminho. Deu-me pés velozes como os das corças e me fez estar seguro nas alturas. Treinou minhas mãos para a guerra e meus braços para retesar o arco de bronze. Vós me destes vosso escudo salvador, vossa mão direita é o meu apoio, e vossa bondade me engrandeceu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando a palavra de Deus diz, Júlio, que foi Deus que me encheu de força e tornou perfeito o meu caminho, é onde nós conseguimos levar o homem a deixar de ter medo de Deus. É como a palavra de Deus diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e aquele que teme não é perfeito no amor. Por que uma pessoa ela tem medo de Deus? Porque ela não consegue ser perfeita no amor. Ela não consegue. E isso aí volta naquilo que a gente estava falando, no processo, acho que
Deus quer fazer alguma coisa em alguém aqui hoje. Volta naquele processo relacional. Se eu não sou perfeita no amor, o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo. As pessoas são castigadas porque têm medo. E têm medo por quê? Porque lançaram fora das suas vidas o amor. E quem é o amor? É Deus. A pessoa ela só tem medo, Júlio, medo de si, medo do outro, medo de Deus, porque ela lançou fora o amor. E isso se dá por conta desses traumas, dessas dificuldades, dessas tristezas. Quando que isso é vencido? Quando a pessoa ela perde o medo, quando ela entra no processo de relação. Aquilo que a antropologia diz, ela recupera a identidade pessoal. Ela perde o medo quando ela entra no processo de evolução, ou seja, quando ela vê que ela não está travada, ela não está parada, ela está ferida, foi ferida, mas não perdeu a guerra. Ela pode vencer, ela pode evoluir, ela pode conquistar, ela pode crescer. Por isso que isso é muito profundo. Porque aí entra, Júlia, aquilo que a igreja fala do batismo no Espírito Santo. As pessoas hoje não acreditam no batismo no Espírito Santo. Ah, Valéria, e para aqueles que não conhecem Deus, para aqueles que não conhecem Deus, Deus vai se revelar através da lei natural que está gravada dentro de si. E como que se dá essa lei natural de Deus gravada dentro de si? Pelo processo relacional. Quando essa pessoa encontra alguém que lança fora o medo de amar e assume a vida dela para que ela possa crescer. Isso faz uma pessoa perder o medo. Quando alguém verdadeiramente, um outro, um processo de relação, não estou falando só de relação sexual, não é isso que eu estou falando. Estou falando de relação de comunhão, de entrega, de doação, de caridade. Uma pessoa entra na vida dela para ajudar. Uma pessoa entra na vida dela acreditando nela. Júlio, é exatamente o processo que Jesus fez. É acreditar no improvável. É isso que faz uma pessoa que não conhece Deus, ou que não acredita em Deus, ou deixou de acreditar em Deus, voltar para Deus. Quando ela tem um processo de relação e ela encontra alguém que acredita no improvável. Num ser que talvez hoje ainda não existe, ainda não foi manifestado. Ou seja, essa pessoa ainda não recuperou a sua identidade pessoal. O que é a sua identidade pessoal? O processo evolutivo, relacional e referencial. Evolutivo, porque a pessoa pode e deve crescer. Referencial, porque ela vai ter uma relação com outra pessoa. E referencial, porque a partir do processo de evolução, quando ela começa a acreditar em si mesma, a partir do processo relacional, quando ela encontra alguém que acredita nela e ajuda ela a acreditar em si mesma, ela começa a ter o processo referencial, que é a referência do absoluto, e o absoluto é Deus. Isso faz uma pessoa vencer o medo. A pessoa vence o medo quando ela recupera a sua identidade pessoal como pessoa. Quando ela encontra o processo evolutivo. O processo evolutivo, Júlio, quando a pessoa ela começa a conformar a vontade dela com a vontade de Deus, isso é o processo evolutivo. Conformar a vontade dela com a vontade de Deus, ela está recuperando a razão. Porque a razão é o sacrário vivo de Deus. E há um Papa, que agora não me recordo o nome do Papa, que ele diz que só tem um jeito da razão recuperar o cetro. É quando o Espírito de Deus governa o Espírito do homem. E o Espírito do homem começa a governar a sua razão. E não o inverso. Não é da razão para o espírito, é do espírito para a razão. É de cima para baixo.
O homem só tem medo, Júlio, porque ele está olhando para baixo, ele não está olhando para cima. Nós precisamos ajudar as pessoas. Hoje as pessoas precisam voltar a olhar para cima. Uma pessoa em depressão só olha para baixo, uma pessoa com síndrome do pânico só olha para baixo, uma pessoa que passa pelos dramas existenciais só olha... Qualquer coisa, nós mesmos, numa mínima tristeza, a gente deixa de olhar para cima, a gente só olha para baixo, só consegue ver o problema, só consegue... Qual é o processo? O processo de identidade pessoal. Eu sou um ser evolutivo. Eu perco medo quando eu sei que aquela situação que eu vivo pode mudar. Eu preciso me deparar com a minha situação e com uma outra situação. Isso faz quebrar o medo. E quando eu deparo a minha situação com uma outra situação, eu entro em qual processo? Relacional. Porque quem vive situações são pessoas e não coisas. Então, eu entro no processo relacional. E do processo relacional, eu atinjo o referencial, que é o absoluto. Que aí eu vou começar a ver, nossa, olha, é mesmo. Puxa vida, a minha vontade mudou, agora eu voltei a pensar de uma outra forma. Conheci vocês, a minha cabeça abriu. Conheci vocês num simples café. Nossa, quanto tempo que eu não fazia isso? Sentar com alguém, conversar, dar risada. Nem que não precisa nem falar de Deus, mas de estar junto com outras pessoas. Quanto tempo que eu não fazia isso? Isso se abre para a relação. E quando eu me abro para a relação, Júlio, eu tenho que encontrar Deus. Qual é a forma de alguém que não acredita em Deus conhecer Deus? Pelo processo evolutivo e relacional. Quando me fez lembrar agora um episódio de um santo que eu tenho uma devoção também com ele e me identifico muito com ele, porque uma das minhas dificuldades é a paciência. Eu preciso exercitar a paciência. E eu gosto muito da leitura de São Francisco de Sales, porque ele conseguiu alcançar a mansidão e a paciência, mas ele vivia uma experiência de que quando ele se irritava com os irmãos da congregação, ele se recolhia no quarto, na cela, e ele pegava a mão com a unha e raspava debaixo da mesa dele, porque a vontade que ele tinha, ao se relacionar com os irmãos, era desgarnar um, entende? E ele não, então, assim, a gente vai entrar agora, claro que a gente pode pincelar e daqui a pouco entrar em outras questões, até mesmo em próximas outras lives a respeito disso, mas a gente vai começar a perceber que tudo isso vai chegar em 2 pontos, na formação da personalidade, a formação do caráter e o temperamento. E temperamento. A formação da personalidade, persona, o caráter e o temperamento. E olha que quando a gente vai entrar, a gente vai perceber, nós temos santos na história da igreja, ao longo, santos que subiram aos altares, de todos os temperamentos, que chegaram lá. Que viveram todas as dificuldades e que chegaram lá. Então, para mim, eu, Júlio, olho para a minha história e vejo. Olhando para a história, para a vida desses santos, eu falo, olha, me identifico porque eu percebo esse temperamento neles, o meu temperamento alinhado com o deles, eu já vejo quais exercícios espirituais, qual foi o caminho de progresso que esses santos fizeram, é o caminho que, para mim, já tem uma intuição que é por essa linha que eu devo caminhar. Até que, lembra que a gente começou a falar de que há uma busca contínua de maturidade, e quando a gente fala de maturidade,
é a ter a estatura, ter na minha vida, nas minhas atitudes, na minha escolha, a estatura compatível com a minha idade. E muito mais que isso, com a minha consciência, com a minha inteligência. E essa estatura, a referência da estatura não é o homem, enquanto antropô. Sim. Mas é o homem é eterno. Ou o filho é eterno. Absoluto. A estatura de Cristo. Porque aí a gente vai perceber, diante de todas essas realidades humanas que ele experimentou, se fez homem sem deixar de ser Deus. Sim. Regenerou o homem ou a humanidade. Então, com isso, Valéria, eu quero te fazer mais um pedido. Já estamos aqui, 22h34, o horário está avançado, ainda temos algumas pessoas que estão aqui conosco, mas eu quero fazer um pedido para você. Primeiro, já para economizar. Talvez você viu a Valéria falando a respeito da realidade, do testemunho, da dureza, um pouco da história do Rafael, um pouco da história da própria história dela. Você pode ter acesso ao testemunho da vida, tanto do Rafael quanto da Valéria, que estão no YouTube. Eles foram no programa de televisão, foram no programa PHN, e lá eles deram um testemunho deles. Então você que está acompanhando, tendo um tempinho, vai lá, digita lá, Valéria Godoy, Rafael Godoy, você vai ver que belíssimo testemunho. Isso, Missão Chamas Abrasadoras. Mas também, em continuidade com essa linha de pensamento, eu quero pedir o seguinte, Valéria, é próprio daqueles que creem, daqueles que creem, a prece. Porque nós percebemos que esse assunto precisa continuar. Então a gente precisa tirar um dia inteiro para uma live para falar da personalidade, persona, mas uma live para falar sobre o caráter e depois pelo menos uma live para falar do temperamento. E mesmo que não precise destrinchar os temperamentos, mas falar do que é um temperamento. Mas a prece ela acompanha, porque é próprio daquele que crê interceder, pôr a mão, mexer na matéria. Então eu queria pedir que você fizesse isso conosco, por nós que aqui estamos. Faça essa prece, reze por nós, reze pelas pessoas que estão aqui acompanhando. Reze pelas pessoas que estão aqui. Reze pelas pessoas que possam, de algum modo, assistir em outro momento, porque vai ficar gravado. Faça chegar aos corações essa prece abrasada, para que os corações tenham o seu consciente visitado pela graça de Deus e uma tomada de consciência para uma reta intenção, para no equilíbrio da vontade, uma razão, então, uma inteligência, dar um passo na escolha, no bom uso equilibrado da liberdade e sair do cativeiro, sair da depressão, dar um passo rumo à liberdade dos filhos de Deus. Reze para nós. Nós possamos fechar os olhos. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Virgem Santíssima, Senhor, que é aquela que se uniu a Jesus, que se uniu ao mistério trinitário, ao mistério da Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ela, Senhor, como a tua igreja nos ensina, que foi a primeira pessoa que surgiu como criatura nova.
A nova Eva, aquela que viria, Senhor, para esmagar a cabeça de Satanás. Eu quero te pedir, Senhor, nessa primeira live com o Júlio, que eu sei que ainda virão muitas, que é o que o Senhor coloca no meu coração. Eu te peço, Senhor, que todos nós que estamos aqui, sem exceção de ninguém, que estamos presentes agora nesta live, que ainda vamos estar presentes, que ainda vamos ver esta live em outro momento, que essas pessoas, Senhor, possam recuperar a sua identidade pessoal. Eu te peço, Senhor, meu Deus, que essas pessoas possam recuperar a sua identidade pessoal, Senhor, lançando fora todo temor, todo medo, Senhor, porque a tua palavra diz que o medo envolve castigo. Por isso eu te peço todo medo que nós temos de evoluir, todo medo que nós temos de nos relacionar, todo medo que nós temos, Senhor, de ter uma referência, porque nos decepcionamos com tantas pessoas, porque fomos infelizes em relacionamentos, porque somos traumatizados com pai, mãe, irmãos, amigos, maridos, esposa, porque temos, Senhor, referências humanas frustradas. Eu quero te pedir agora que toda essa frustração caia por terra, por intercessão de Nossa Senhora e do teu Filho Jesus, Pai amado, eu te peço a recuperação da identidade pessoal. Que nós possamos sair desta live com essa certeza nessa noite, que nós podemos evoluir, conformando a nossa vida com a vida de Deus. Que tudo que estamos vivendo hoje, Senhor, não tenha a última palavra, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és a esperança da humanidade. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor possa quebrar toda a força maligna que nos impede de evoluir, de crescer, de conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Que nós não sejamos escravos dos nossos vícios, das nossas maldades, das nossas tristezas, do nosso pecado, mas que nós possamos evoluir para a glória do teu nome, que nós possamos nos relacionar, Jesus, que eu te peço agora que o Senhor coloque nos nossos caminhos pessoas leais, pessoas sinceras, amigos verdadeiros, pessoas que vão acreditar no nosso processo de evolução enquanto pessoa, pessoas que vão se relacionar conosco de forma pura, Senhor, de forma sem pedir nada em troca, mas que vão simplesmente estar diante de nós com o desejo de nos fazer crescer. E que no Senhor também, pela intercessão de Nossa Senhora e do teu Filho Jesus, que o Senhor coloque em nós aquilo, Senhor, que a igreja nos orienta. Que o teu Espírito governe o nosso espírito e que o nosso espírito governe a nossa razão. Tendo o Senhor como referência, referência de vitória, para que possamos continuar firmes, Senhor, na nossa trajetória humana, Jesus. É isso que eu te peço nessa hora. E que o teu amor e a tua bondade venham selar em nosso coração pelo Espírito Santo que nos é dado, Senhor. A certeza de que o Senhor está conosco, como esteve com os discípulos de Emaús. Que o Senhor nos surpreende, como surpreendeu as pessoas aos quais o Senhor se mostrou ressuscitado. E que o Senhor tenha o melhor para nós a partir de hoje, Jesus. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai rogai por por nós, nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Valéria, muito obrigado. Que noite maravilhosa. Espero que você que acompanhou, você, Zezé, né? Maria José Caetano, Zezé é uma grande amiga, mora lá em Resende. Você que acompanhou, a Cida, que deve estar acompanhando, você que está aí, se tiver o testemunho, algo a partilhar, é interessante você fazer isso da seguinte forma e pelo seguinte motivo.
para que você saiba de onde o Senhor te tirou. Quais foram as realidades que a graça de Deus te encontrou e qual obra maravilhosa Ele realizou. Quero dar um aviso rapidinho. Essa experiência que nós fizemos hoje, falar um pouco dessas realidades nas faculdades humanas à luz de nosso Senhor Jesus Cristo, não foi por acaso, foi providencial. Mas também não foi planejado. Mas nós estamos no mês de maio. E as pessoas aqui que estão acompanhando o meu apostolado têm visto que eu tenho compartilhado, junto com o trabalho com o nosso irmão Anderson Reis, divulgado, então, o mês de maio com as meditações sobre a Virgem Santíssima do mês mariano. E o mês de junho, agora, é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Nossa Senhora, então, preparando no mês de maio, nos dá acesso ao coração do seu filho. E com isso, ele vai mostrar, abrir o seu coração aberto e nos fazendo entrar. Lembrando que o seu coração foi aberto na cruz. Eu vou estar, então, também, durante todo esse mês de junho, gravando, aí eu já estou gravando, já estou preparando, os vídeos diários, as meditações diárias com os santos, Santo Afonso Maria de Ligório, as meditações do Papa Pio XII, a respeito do Sagrado Coração de Jesus, durante todo esse mês de junho. E vou estar compartilhando. E também vamos trazer esses conteúdos para a live desse mês, onde nós vamos condensar, pelo menos uma vez na semana, esses conteúdos desta poderosa devoção. E por que eu estou falando isso agora? Justamente porque me veio à mente aqui a passagem que está em Mateus 11, 28 e 29. E você pode pegar essa passagem para fazer essa leitura agora. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 11, versículo 28 e versículo 29, onde vai dizer assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A experiência do coração de Jesus, essa poderosa devoção, que no contexto, depois eu vou fazer os vídeos da devoção, ali é das visões de Santa Margarida Maria Alacoque, mas ela tem sua origem bíblica. Conhecer o coração de Jesus. Conhecer o coração daquele que tudo conhece, daquele que me conhece. Com isso, nós queremos encerrar esse momento de hoje, mais uma vez, agradecendo a divina providência, a providência de Deus, da Valéria que esteve conosco nesta noite. Valéria, bendito seja Deus, muito obrigado, Deus lhe abençoe, Deus lhe pague, que a graça de Deus, que o Espírito Santo possa abundantemente fazer frutificar no seu ministério, no seu apostolado, na comunidade, para os frutos do reino de Deus, transformando vidas, levando os corações a amar e adorar a nosso Senhor Jesus Cristo. Caminho, verdade e vida, para que nós possamos chegar aos céus. Quero que você transmita aqui agora as suas últimas palavras, despeça das pessoas, para encerrar. Fique à vontade. Bom, quero agradecer primeiro você, que te amo muito, muito, muito. Espero que um dia a gente possa se rever de novo. Quero agradecer a todo mundo que está aqui. Muito obrigada pela participação. Você que viu e que ainda vai ver essa live, pedindo para você também acessar o nosso Instagram, que é Missão Chamas Abrasadoras. Estou fazendo as lives por lá. O YouTube também, Missão Chamas Abrasadoras. Facebook também, Missão Chamas Abrasadoras. E eu queria encerrar, Júlio, com uma frase que eu lembrei agora. Que foi uma das últimas frases que o Rafael disse.
antes dele falecer. E ele olhou para mim e disse assim: eu não posso ser tudo que você merece. Parece que ele estava até adivinhando. Eu não posso ser tudo que você merece. Mas um dia, se alguma coisa acontecer, eu só quero te dizer uma coisa: que você é a minha vida. Então eu quero... Por que eu estou dizendo isso? Que a gente não tenha medo, Júlio, de ser a vida da vida de alguém. Que a gente possa ser essas pessoas, essa pessoa que um dia, no fim de tudo, vai olhar para nós e vai dizer: você é a minha vida. Que nós possamos ser esses transmissores de vida para aqueles que ninguém acredita. Amém. Amém? Amém. Então guarda isso no seu coração. Obrigado mais uma vez por ter nos acompanhado. E com isso durma meditando uma frase de um santo, selando isso que a Valéria trouxe para nós. São João Paulo II disse: o amor me explicou tudo. Um grande abraço, Deus abençoe, salve Maria Imaculada, acompanhe aqui toda a formação, as lives, é uma alegria ter vocês. Deus abençoe, boa noite.